Olá pessoal do Cálculo 1, continuando então a seção 2.6, vamos resolver o exemplo 5. Limite de raiz de x, raiz de x ao quadrado mais 1 menos x, quando o x tende a infinito. Observe aqui que a função raiz de x ao quadrado mais 1 vai para infinito quando o x vai para infinito. E o x vai para infinito quando ele vai para infinito, né? O mesmo x. Então, aqui eu estou tendo uma indeterminação aqui, infinito menos infinito. Ou seja, uma função f de x que está indo para infinito, menos uma função g de x que está indo para infinito. Está dando um conflito aqui, né? Como infinito não é número, então isso aqui não é zero. O que a gente precisa saber é se a função f estiver indo mais rápido para o infinito do que a função g, então prevalece a função f. Então isso aqui vai para mais infinito. Se for o contrário, né, se a função g estiver mais rápida, vai para infinito mais rápido que a função f, então isso aqui vai para menos infinito. Se for a mesma velocidade, por exemplo, se for um polinômio que tem mesmo grau, por exemplo, a f de x tem 3x ao quadrado, e a g de x, por exemplo, tem menos x ao quadrado, que no caso mais x ao quadrado. Então, se elas têm aqui a mesma velocidade, pode dar, tanto no caso aqui, mais infinito, quanto pode dar menos infinito. Ou pode ser uma constante, se tiver o mesmo coeficiente. Enfim, então, o que eu estou querendo chegar aqui é que infinito menos infinito dá uma indeterminação. Então, vamos lá para ver como que a gente resolve essa indeterminação. Olha, analogamente à indeterminação zero sobre zero, a indeterminação infinito menos infinito precisa ser tirada. Aqui eu tenho raiz de x ao quadrado mais 1 menos x. Então, trabalhar para tirar a indeterminação de uma raiz é multiplicar e dividir pelo conjugado. Então, por exemplo, aqui eu tenho raiz de x ao quadrado mais 1 menos x. Isso aqui é igual ao raiz de x ao quadrado mais 1 menos x, multiplicado e dividido pelo seu conjugado. Seu conjugado é raiz de x ao quadrado mais 1 mais x. Então, isso aqui é raiz de x ao quadrado mais 1 mais x. Só que eu só multiplicando, eu altero a expressão. Tenho que multiplicar e dividir. Dividido por raiz de x ao quadrado mais 1 mais x. Aqui, embaixo aqui do raiz de x ao quadrado mais 1 menos x, eu tenho 1. Então, vai ser 1, o de baixo vezes o de baixo, e o de cima vezes o de cima. E vamos usar aqui uma propriedade da multiplicação aí, né, que é a menos b vezes a mais b, é o primeiro ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. O primeiro ao quadrado aqui é raiz de x ao quadrado mais 1. Então fica raiz de x ao quadrado mais 1 ao quadrado é x ao quadrado mais 1. Menos o segundo ao quadrado. O segundo aqui é o x, então fica x ao quadrado. Dividido por 1 vezes raiz de x ao quadrado mais 1 mais x. Isso aqui é igual a x ao quadrado, cancela com menos x ao quadrado, fica 1 sobre raiz de x ao quadrado mais 1 mais x. Bom, agora não tem mais indeterminação, porque se eu faço x ir para infinito, o raiz de x ao quadrado mais 1 vai para infinito e o x vai para infinito. Então, infinito mais infinito é infinito. Ou seja, se uma função tende para infinito e soma com uma função que tende a infinito, não é que é infinito mais infinito igual a infinito, né? Não faz sentido essa soma, né? Mas se eu tenho algo que vai para infinito somado com algo que vai para infinito, então o resultado disso vai para infinito. E aumenta inclusive a velocidade, né? Bom, então, aqui, né, isso aqui vale para todo x, diferente de zero. Então, como eu estou fazendo o limite aqui para x e para infinito, né, o x aqui é sempre positivo, onde eu quero calcular o limite. Então, o limite, quando x tende a infinito, da expressão raiz x ao quadrado mais 1 menos x é igual ao limite, quando x tende a infinito, da expressão 1 sobre
raiz de x ao quadrado mais 1 mais x. Como esse de baixo aqui vai para infinito e de cima é constante, então isso aqui vai para zero. Ok? Vamos para esse aqui, o gráfico, né? Vamos para o gráfico aqui da função. Então, ó, gráfico de raiz de x ao quadrado mais 1 menos x. Se eu pego um x aqui e faço ele tender a infinito, crescer ilimitadamente, o ponto x aqui ele vai assintotar o eixo x, que é a reta y igual a zero. Ok? Então vamos para o próximo exemplo. Limite de arco tangente de 1 sobre x ao quadrado. Então vamos pensar o seguinte, ó. Se arco tangente é a função inversa da tangente, então vamos usar aqui, por exemplo, ó, se o w é igual a tangente de z, então o z é igual a arco tangente de w. Função w é a função tangente, função arco tangente e a função tangente são inversas uma da outra. Então vamos ver o significado disso. Por exemplo, se olha aqui, tangente, a gente sabe que a tangente de π sobre 4 é igual a 1. Tangente do ângulo 45 é igual a 1. Então, olha, o 1 aqui está fazendo o papel, o π sobre 4 está fazendo o papel de z. Então, o π sobre 4 é igual a arco tangente de 1. Certo? Então, qual é o arco cuja tangente dá 1? É o ângulo π sobre 4. Ó, se o π sobre 4 é igual a arco tangente de 1, então 1 é igual a tangente de π sobre 4. Vamos aqui, por exemplo, tangente de 0 é igual a 0. Tangente de 0 é igual a 0, então o arco tangente de 0, passando isso aqui inverso, né? O arco tangente de 0 é igual a 0. Vamos pegar um outro ângulo aqui, por exemplo, π sobre 2 não tem tangente, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, menos π sobre 4. Tangente de menos π sobre 4 é menos 1. Se tangente de π sobre 4 é igual a menos 1, então o arco tangente de menos 1 é menos π sobre 4. O arco cuja tangente é menos 1 é menos π sobre 4. Então aqui eu tenho aqui, ó, o arco cuja tangente é w é z. Então, tangente de z é igual a w. Ok? Vamos agora analisar isso aqui. Ó. Eu tenho a minha y é igual a arco tangente de 1 sobre x menos 2. Então, 1 sobre x menos 2 é igual a tangente de y. Eu estou interessado aqui, ó, com x tendendo a 2 pela direita. Quando eu faço o limite do x tender a 2 pela direita, ó, vamos pegar aqui, ó, essa função aqui, ela não está definida para x igual a 2. Ó. Então não tem 2 no denominador. Estou com 2 aqui, estou pegando o x pela direita. Então, se eu faço o x tender a 2 pela direita, o x menos 2, x é maior que 2. Ó. Vamos colocar aqui. Ó. X é maior do que 2. Então, o x menos 2 é maior do que 0. Então, se eu faço o x tender a 2 pela direita, o x menos 2 é para 0 por valores positivos. Então, limite, quando x tende a 2 pela direita, de 1 sobre x menos 2, isso aqui vai para 0 por valores positivos, né? Fica 1 sobre o limite que vai para 0 por valores positivos. Isso aqui não é 1 sobre 0, né? Isso aqui é só uma simbologia. Só para a gente lembrar aqui, ó, que isso aqui está indo para mais infinito. Ok? Olha, então, essa expressão aqui está indo para mais infinito. Então, quando eu faço, ó, como isso aqui vai para mais infinito, a tangente está indo para mais infinito. Mas qual é o ângulo que a tangente é mais infinito? Vamos lembrar aqui do ciclo trigonométrico. Vou colocar aqui o ciclo trigonométrico. Aqui o eixo dos cossenos, aqui o eixo do seno. Vamos colocar aqui um círculo de raio 1. E aqui
colocar aqui o eixo paralelo aqui, né, o eixo do seno. Deixa eu colocar aqui, isso aqui é o eixo do seno. Vou colocar aqui paralelo ao eixo do seno, o eixo da tangente. Olha, então, quando aqui é o ângulo, um ângulo, meu ângulo aqui, né, um ângulo qualquer aqui. Vamos pegar aqui, ó, meu ângulo da tangente Z. Vamos pegar o ângulo Z aqui, projetando aqui, ó, no eixo do cosseno. Cosseno de Z dá esse valor aqui, positivo, né? O seno de Z dá esse valor aqui. E projetando aqui no eixo da tangente, esse aqui é a tangente de Z. Agora é o seguinte, ó, vou trocar o meu argumento aqui, ó, por y, certo? Ó, a tangente de y está indo para infinito, porque meu limite, quando x tende a 2 pela direita de tangente de y é uma função de x. Y é uma função de x. Isso é igual a limite, quando x tende a 2, pela direita, de 1 sobre x menos 2. Isso aqui vai para mais infinito. Então, se o limite da tangente está indo para mais infinito, significa que o ângulo aqui ele está indo para cá, ó, π sobre 2. Então, esse ângulo y, certo? Então, o limite da arctangente de 1 sobre x menos 2, isso é igual a π sobre 4. Ok? Π sobre 4 não. Π sobre 2, né? O ângulo π sobre 2. Que não está definido para a tangente. Então, vamos para o exemplo aqui de exponencial. Função exponencial, função f de x igual a elevado a x, quando a é positivo, tem duas situações. O a sendo positivo, aqui está o 0, aqui está o 1, e aqui está a direita do 1. Então, a positivo, a diferente de 1, porque se o a for igual a 1, fica constante igual a 1. Então, para o a aqui entre 0 e 1, eu tenho um gráfico assim. Então, isso aqui é uma função do tipo a elevado a x, o a entre 0 e 1. Se o a for positivo, se o a for maior do que 1 aqui, né, eu tenho uma situação aqui. Aqui é uma situação de a elevado a x quando a é maior do que 1. O e, por exemplo, é um número racional próximo de 2,71. A gente chama de número de Euler. Então, essa função exponencial clássica aqui na e de x. Observe aqui, ó, que nesse caso aqui, o limite de e de x, quando o x tende a infinito, isso aqui dá infinito. E quando o x tende a menos infinito, e elevado a x, quando o x tende a menos infinito, eu estou caminhando para cá, então isso aqui está dando zero. Então, isso é um comportamento de toda a função exponencial quando a base aqui é maior do que 1, que é o caso aqui do e de x. Agora, quando está entre 0 e 1, eu tenho aqui que o limite de a de x, quando x tende a infinito, inverte, né? Olha, isso aqui vai para 0. E o limite de a de x, quando x tende a menos infinito, isso aqui dá mais infinito. Isso aqui, no caso, quando a é maior do que 0 e menor do que 1. Com base nisso aqui, vamos calcular aqui o limite de e elevado a 1 sobre x, quando x tende a 0 pela esquerda. A função aqui é e elevado a 1 sobre x. O f de x é e elevado a 1 sobre x. O zero, ele não pertence ao domínio da função. Mas não importa, né? O que a gente quer saber é quando x tende a 0 pela esquerda. Olha, vamos trocar então aqui, ó. Vamos fazer uma troca aqui. Vamos colocar aqui o t como sendo 1 sobre x. Bom, quando eu faço isso, x tender a 0 pela esquerda, esse número aqui, ó, x, se eu faço x tender a 0 pela esquerda, estou com x com 0 aqui e com x aqui. X é negativo. X negativo, tendendo a 0, vai tender a 0 por valores negativos.
Então, isso aqui vai para mais infinito. Então, eu vou ter uma expressão assim, ó, que o x tende a zero pela esquerda é equivalente a 1 sobre x tender a menos infinito, que é equivalente, né, ao t tender a menos infinito. Agora, se eu troco o 1 sobre x por t, a minha 1 sobre x vai ficar e elevado a sobre x vai ficar 1 elevado a t. Agora 1 elevado a t, voltando lá, ó, eu estou nesse caso aqui, ó, 1 elevado a x. Aqui, só trocar o x pelo t, 1 elevado a t. Se eu faço o t tender a menos infinito, o e elevado a t vai para zero. Ó, então, limite, quando t tende a menos infinito de e elevado a t, isso aqui é zero. Mas o t elevado, t tendendo a menos infinito, é a mesma coisa que, voltando para a expressão e elevado a 1 sobre x, com o x tendendo a zero pela esquerda. Então, se isso aqui vai para zero, quando o t tende a menos infinito, que é o equivalente a x tender a zero pela esquerda, então isso aqui vai para zero. Isso aqui é igual a zero. Ok? Bom, limite de seno de x. Ó. Observe o seguinte, ó, a função seno ela fica oscilando sem parar. Né? Deixa eu colocar o gráfico aqui. Então aqui está o gráfico da função seno de x. Isso aqui fica oscilando entre menos 1 e 1, e entre esses valores aqui entre menos 1 e 1, infinitamente, né? À medida que eu faço x tender a mais infinito. Então esse limite aqui ele não existe. Eu faço o x crescer, isso aqui fica oscilando, e ele não aproxima de nenhum valor. Então esse limite aqui, ele não existe. Porque os valores de seno, à medida que eu faço x tender a crescer ilimitadamente, ele vai oscilando entre menos 1 e 1 em todos os valores entre menos 1 e 1. Ok? Bom, agora vamos para limite infinitos no infinitos, que é o caso aqui. Ó. A função está indo para infinito quando x vai para mais infinito. Ou a função está indo para infinito quando x tende a menos infinito. Ou o contrário, né? X tendendo a mais infinito, a função está indo para menos infinito. Ou a função está indo para menos infinito quando x é para menos infinito. Então, vamos analisar esse caso aqui. A notação limite de f de x quando x tende a mais infinito é igual a infinito é para indicar que os valores f de x tornam-se grandes quando x se torna grande. Então, aqui significa que se o x cresce limitadamente, então a função f de x também cresce limitadamente. Por exemplo, é o caso aqui x ao quadrado. Se o x cresce, vai para o mais infinito, a função x ao quadrado também vai para o mais infinito. Então, nesse caso aqui, temos esse caso aqui. Agora, limite de x ao quadrado quando x tende a menos infinito igual a mais infinito. Da mesma forma, x ao quadrado é uma função sempre positiva. Né? Quando eu faço x tender a menos infinito, essa função vai para mais infinito. Então, é um exemplo desse caso aqui. Então, aqui, ó, eu faço x decrescer ilimitadamente, a função f de x cresce ilimitadamente. Se eu coloco um sinal de menos aqui, eu posso ter esse caso aqui. Ó. Se eu fizer o x crescer ilimitadamente, a função f de x, que é menos x ao quadrado, vai decrescer ilimitadamente. Agora, se eu faço aqui, por exemplo, aqui um caso, vamos pegar aqui um caso, desse caso aqui. Ó. Faço o x decrescer ilimitadamente, a função também decresce ilimitadamente. É o caso, por exemplo, da função x ao cubo, né? Porque ó, x vezes x dá positivo, uma função negativa. Pego o x negativo, estou fazendo o x tender a menos infinito. Multiplico por x, vai dar positivo. Multiplico por x de novo, vai dar negativo. Então, essa função aqui vai ser negativa quando o x for negativo. Se eu faço o x tender a menos infinito, isso aqui vai para menos infinito. Então, é o caso aqui. Ó. Então, aqui o x está decrescendo ilimitadamente, e a função f de x, os valores f de x também estão decrescendo ilimitadamente. Vamos ver alguns exemplos aí para esses casos. Bom,
Primeiro exemplo aqui, polinômio de grau n. Né? Olha, um polinômio de grau n, ele vai, de qualquer grau, né? Ele vai sempre para infinito quando x tende a infinito. E quando ele tende a menos infinito, se o grau n, se o grau maior for par, ele vai para mais infinito. Se o grau maior for ímpar, ele vai para menos infinito. Vamos ver alguns exemplos. Então aqui, ó, x ao cubo. X ao cubo é um caso aqui, né? É um polinômio de grau n. O n é 3. 3 é ímpar. Então aqui, ó, aqui eu tenho que x ao cubo vai para mais infinito, sempre não. Isso aqui vai para mais infinito, seja qual for o grau. E quando o x tende a infinito. Quando o x tende a menos infinito, depende do grau. Né? Se o grau for par, vai para mais infinito. Se o grau for ímpar, vai para menos infinito. Então, aqui o limite de x ao cubo, quando o x tende a mais infinito, dá mais infinito. Já o limite de x ao cubo, quando x tende a menos infinito, isso aqui dá menos infinito. Vamos para mais um exemplo aqui. Aqui eu tenho uma indeterminação, né? Que é o x ao quadrado vai para mais infinito e o x vai para menos infinito. Então, o que a gente faz nesse caso aqui para tirar a indeterminação? X ao quadrado menos x, vamos colocar em evidência o x ao quadrado. X ao quadrado que multiplica 1 menos x ao quadrado, x sobre x ao quadrado. X sobre x ao quadrado. Isso aqui fica x ao quadrado, 1 menos 1 sobre x. Olha, agora tem um produto de uma função que está indo para infinito e a outra função que está indo para 1. Então, isso aqui está indo para infinito. Certo? Então, limite, baseado nisso aqui, né? X ao quadrado menos x, quando x tende a infinito, é igual ao limite de x ao quadrado vezes 1 menos 1 sobre x, quando x vai para infinito. Isso aqui vai para 1, então não dá indeterminação. Então, isso aqui vai para mais infinito. Vamos para o próximo. Aqui, o limite é quando x tende a infinito. O de cima está indo para infinito e o de baixo está indo para menos infinito. Está dando também uma indeterminação, porque infinito não é número, né? Então não posso cancelar infinito com infinito. Então vamos lá. Vamos colocar em evidência aqui. Ó. X ao quadrado mais x dividido por 3 menos x. Vou colocar aqui o x ao quadrado em evidência. Em cima. Então vai ficar 1 mais 1 sobre x. Como eu multiplico 1 sobre x por x, dá x. E embaixo, vamos colocar aqui o x em evidência. Quando eu coloco o x em evidência, vai ficar menos 1, que é o do x, né? Mais 3 sobre x. Isso aqui, vou cancelar um x com isso. Eu estou fazendo um x para infinito aqui, né? Então, eu estou trabalhando com x grande. Eu não estou fazendo aqui ainda, né? Mas eu estou pensando aqui que o x é positivo e tal, muito grande. X ao quadrado dividido por x dá x. Então, em cima dá x vezes 1 mais 1 sobre x. E embaixo dá menos 1 mais 3 sobre x. Olha, embaixo aqui está indo para menos 1. E em cima está indo para infinito vezes 1. Então, isso aqui dá infinito, né? E esse de baixo aqui está indo para menos 1, que é negativo. Então, isso aqui vai para menos infinito. Ok? Então, isso aqui é igual a menos infinito. Certo? Então, com isso, temos condições de resolver aí os exercícios da seção 2.6, que vamos fazer isso na próxima aula. Ok? Vamos ficar por aqui.